Bom dia, pessoal, aqui é o professor Elton em mais uma cápsula diária de história. Hoje, quinta-feira, 22 de outubro de 2020, dia do enólogo, dia do paraquedista, dia do protesto mundial contra o uso do eletrochoque, dia internacional de atenção à gagueira, dia internacional do radioamador e dia da praça. Na história, em 1797, o primeiro salto de paraquedas bem-sucedido aconteceu em Paris. O francês e engenheiro André Jacques Garnerin saltou com seu equipamento feito de seda de uma altitude de 1.000 metros sobre o Parque de Monceau. Uma multidão estava presente para assistir ao seu feito, mas esse não foi o único grande feito da família deste engenheiro. Em 1803, 6 anos depois, entre os dias 13 e 4 de outubro, Garnerin fez um voo de balão entre Paris e Clausen, percorrendo cerca de 395 quilômetros. Detalhe, o salto de paraquedas do Garnerin também foi feito de um balão. Ele saltou dentro de uma cesta, o paraquedas então segurou ele em uma cesta. E Jeanne Genevieve, acho que é assim o sobrenome dela, a esposa do Garnerin, então, tornou-se a primeira mulher a saltar de um paraquedas também. E por isso que hoje então se comemora o Dia do Paraquedista, em homenagem ao primeiro salto de paraquedas da história. Em 1807, os reinos de Portugal e Grã-Bretanha assinavam um acordo secreto em um dia como este, Então, 22 de outubro de 1807. Então, era uma convenção secreta sobre a transferência da monarquia portuguesa para o Brasil. A também chamada Convenção Secreta sobre a transferência para o Brasil da sede da monarquia portuguesa e ocupação temporária da Ilha da Madeira por tropas britânicas. Então, dia 22 de outubro de 1807, eles assinam esse tratado. Dia 29, as tropas portuguesas embarcam para o Brasil, uma semana depois. Então, todo mundo diz, vocês foram um covarde, ele embarcou às pressas e fugiu da noite para o dia com a família real portuguesa. Não, uma semana antes ele já assinou o acordo e ele não saiu de Portugal sem ter uma escolta portuguesa por medo dos ataques dos franceses, que já estavam vindo por terra para atacar Portugal. Então, o tratado foi firmado em Londres, quando as tropas napoleônicas já se aproximavam das fronteiras portuguesas, vindo pela Espanha, então, E daí, em 1808, a corte portuguesa se transferiu definitivamente para o Brasil. Durante a viagem de vindos, os navios britânicos ofereceram proteção às embarcações portuguesas. Em troca, Portugal assinou a abertura dos portos brasileiros para as mercadorias inglesas, já que a esquadra portuguesa era voltada principalmente a navios negreiros e mercantes, não tinha uma esquadra de guerra, assim como eram os navios ingleses. Em 1844, essa data ficou marcada como o dia do grande desapontamento, para um grupo religioso dos Estados Unidos. Isso porque os seus fiéis estavam esperando o retorno de Jesus Cristo para aquela ocasião. A expectativa inspirada em profecias bíblicas havia sido criada entre os membros de um movimento militerista, ou militerita, liderado pelo pastor batista William Miller. Então é militerita, professor. Então os remanescentes desse evento acabaram criando mais tarde diversas denominações adventistas, como o Adventista de Sétimo Dia e outras igrejas. Então eles estavam esperando lá em 22 de outubro de 1844, o retorno de Jesus Cristo. Aquele dia ele era para voltar e ele não cumpriu o dia. Que coisa mais séria. Ficaram muito desapontados. Enfim, em 1895, em Paris,
Daí aqui eu quero abrir um parênteses, quem já foi à cidade turística de Gramado, aqui no Rio Grande do Sul, né? Pôde ver já na entrada do Museu Mundo a Vapor, tem uma locomotiva pendurada na entrada lá, uma representação, né? Todo mundo, um acidente lá com a locomotiva. Aquilo lá é uma representação de um grande acidente ferroviário que aconteceu em Paris, em 22 de outubro de 1895. Então vamos ao fato. Em 1895, então, em Paris, um trem expresso descarrilhou após ultrapassar a parada de segurança. Ele atravessou quase 30 metros do saguão da estação ferroviária antes de colidir com uma parede e cair de uma altura de 10 metros na rua abaixo. O trem saiu de Granville com destino a Paris pela manhã e viajava com cerca de 131 passageiros. No momento do acidente, uma senhora que vendia jornais na calçada em frente à estação morreu. O acidente foi considerado o mais espetacular da história de Paris. A estação de Montparnasse ficou bastante destruída e os danos atingiram todo o salão de chegada dos trens e uma parte da fachada. Então o trem não conseguiu parar na estação, destruiu o apoio lá de parada do trem, subiu pela plataforma, foi pelo saguão, atravessou a parede da estação e caiu na rua na frente da estação, ficando pendurado da forma como vocês estão vendo na foto que está aí. Em 1912, teve início a Guerra do Contestado aqui no Brasil. Foi um conflito armado que envolveu poceiros e pequenos proprietários de terra de um lado e representantes dos governos estadual e federal do Brasil de outro, entre outubro de 1912 e agosto de 1916, em uma região rica em erva mate e madeira, disputada pelos estados de Paraná e Santa Catarina. Em 1954, faleceu em São Paulo o escritor Oswald de Andrade, um dos promotores da Semana de Arte Moderna de 1922 na capital paulista. Ele foi autor do Manifesto da Poesia Pau-Brasil e do Manifesto Antropófago, um dos marcos do modernismo. Também publicou o primeiro livro de poemas do modernismo brasileiro, chamado Pau-Brasil. Na sua busca por uma identidade da arte brasileira, Oswald de Andrade se interessava pelas formas de expressão ingênuas e primitivas. Para ele, toda a multiplicidade cultural do Brasil representava uma vantagem para a renovação artística do país, até então influenciada por modelos tradicionais da arte europeia. Oswald de Andrade também propôs uma língua nacional diferente do português. A ideia era um idioma brasileiro, formado por um vocabulário popular, explorando alguns desvios de fala e imitando o erro criativo, ou seja, criar um idioma português brasileiro autêntico, diferente do português de Portugal. E com isso encerramos a nossa cápsula diária de história de hoje. Desejo a todos uma excelente quinta-feira e um abraço do professor Elton. Fiquem com Deus.